começando mais um programa aqui, mais um Identidade Geral, o seu programa de boas conversas, de grandes histórias. E que bom que eu não estou sozinha, viu? Porque eu tenho já a sua companhia aqui com a gente. Estamos juntinhos sempre de segunda a sexta, às 11h30 da noite. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui, viu? O papo de hoje é com a Érica Arcanjo. A Érica contraiu um vírus da mãe. Ela não sabia que tinha esse vírus e transmitiu para o filho durante a amamentação. Que vírus é esse, hein? Fique ligadinho aqui com a gente porque conhecimento salva vidas. A gente vai para aquele intervalo bem rapidinho e já já a gente volta com a nossa entrevistada de hoje. Foi difícil entender o que estava acontecendo, viu? Os pais eram dependentes químicos e Érica perdeu a mãe ainda na infância para a AIDS. Érica experienciou o preconceito, o medo, a falta de informação, tudo isso de perto. Quando já adulta, descobriu que tinha herdado da mãe um vírus primo do HIV, o HTLV. Ela queria ter descoberto antes de amamentar o filho, Nicolas poderia ter sido menos um. E é por isso que a gente está aqui hoje com a Érica para desvendar o HTLV. Bem-vinda, viu, Érica? E eu te agradeço demais, obrigada, porque você expondo sua história, consegue conscientizar as pessoas de casa, consegue nos transmitir informação de qualidade. Então eu te agradeço demais a sua companhia. É um prazer. A gente já trocou ideia aqui antes da gravação, já deu risada, adorei te conhecer. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. Agora já queria de cara, eu fiquei muito curiosa quando eu ouvi o HTLV, porque é muito comum a gente ouvir falar do HIV, né? Esse HTLV, primo do HIV, o que seria isso? O que é esse vírus? Ele é um vírus que ele basicamente, a gente fala primo do HTLV pela sua forma de transmissão, por ele agir no organismo quando a imunidade está baixa, que foi o meu caso. Quem tem HIV e faz o tratamento fica com a carga zerada, carga viral zerada. Então o vírus fica lá quietinho. Sim. É mais ou menos o HTLV a mesma coisa. E aí no meu caso, como eu tinha acabado de ter meu segundo filho e eu amamentava os dois, me alimentava muito mal, infelizmente tinha o péssimo hábito de fumar e aí eu não sentia fome. A imunidade caiu e o vírus apareceu. Só que a diferença é a seguinte, por exemplo, se eu fosse portadora do vírus do HIV, eu poderia ter desenvolvido uma tuberculose, alguma outra doença viral. Já com o HTLV, não. Ele é um vírus que ele age no sistema neurológico, nas células de defesa do organismo. Então, por exemplo, tem diversas pessoas que a imunidade fica baixa e essa pessoa, ou também não, já aconteceu, a pessoa descobrir, por exemplo, uma leucemia. E aí vai pesquisar, vai investigar e descobre que ela é portadora do HTLV. Não foi o HTLV que causou aquela leucemia, mas o fato de reduzir a imunidade... Não, o HTLV ele causa. Ele causa mesmo? Causa leucemia, causa outros tipos de cânceres. A quimioterapia baixa a imunidade. Então a potência do vírus acaba aumentando. Exatamente. Então aí tem, como o HTLV ele tem um leque de sintomas e sequelas, né? Ela precisa, aí você fica numa, sabe, entre a cruz e a espada, exatamente, né? Fica numa sinuca de bico, porque eu trato a leucemia, ou eu posso simplesmente não tratar e, enfim, é bem difícil. E no seu caso aconteceu algo do tipo de você ter contraído uma outra doença por conta do HIV? Não, no meu caso foi que eu sempre fui saudável. Quando eu era criança eu fingia que jogava bola. Mas assim, eu sempre fui muito agitada. E aí, eu casei. E aí nós tivemos, logo no começo do casamento, nós tivemos nosso primeiro filho. E e aí a vida tava perfeita. E aí eu descobri que eu tava grávida já do meu segundo filho de 4 meses. Ele ficou 4 meses escondido na minha barriga. E aí
ok, agora só falta o cachorro da família feliz. Só que aí, infelizmente, como eram 2 bebês, e uma coisa muito importante, eu não tive essa rede de apoio que as pessoas hoje fala-se muito sobre a mulher quando ela tem um filho ou tem uma criança pequena. E ela tem aquele suporte, né? Eu não jogo essa responsabilidade para ninguém. Eu acho, não, tenho certeza que era minha família, era o meu marido, não eram os meus filhos, mas eu percebo que hoje eu tenho esse entendimento. Depois de muitos anos eu consigo ter esse entendimento que eu passei por uma depressão, que eu me senti muito sozinha e tudo é fuga. Então, assim, infelizmente, a minha fuga para conseguir encarar tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo novo, porque eu fiquei grávida na lua de mel. Então, eu não consegui nem viver direito aquela vida de casada e veio um bebê. E aí, o meu menino mais velho tinha 1 ano e 9 meses e aí já veio outro bebê. Então, aconteceu tudo muito rápido, né? Foi Casamento, foi já muito gestação. intenso, foi muito intenso. E com que idade você tinha quando você se casou? 22. Bem jovem também. Sim, e aí o que aconteceu? Foi tudo muito intenso e eu não tive essa rede de apoio. A única pessoa que eu tenho essa lembrança que a vida é mesmo irônica, né? Eu tive meu pai muito ausente na minha infância. Na verdade, quem cobriu esse papel de pai foi o meu avô, a figura paterna. Quem entrou comigo na igreja foi o meu avô, porque o meu pai, ele foi ausente pelos motivos dele, e ok, e tá tudo certo. Mas depois, quando eu tive os meus filhos, a pessoa que mais me ajudava dentro do que ele podia era ele. Então, assim, muitas vezes eu conseguia tomar banho, eu conseguia fazer almoço, porque ele estava ali administrando, assim, né, vendo se uma criança não vai cair e acontecer um baita acidente, porque criança é inevitável, enfim. E você estava comentando sobre uma fuga, então você se viu nesse Exatamente, contexto. Então o que acontece? Aí a minha fuga era cigarro. Entendi. É bem estranho falar isso. E eu consigo entender, tudo é entendimento, quando as pessoas falam sobre até mesmo droga, ou quem come demais, ou, enfim, jogo. Sim. Nesses momentos de conflito, geralmente as pessoas buscam, quando a gente não tem inteligência emocional para administrar o conflito ou saber a hora de buscar ajuda, é mais fácil buscar essas fugas. E infelizmente, eu busquei fuga e eu fumava. E fumava escondida, porque meu marido não sabia. Olha só. Pra você ter noção. E aí essa fuga foi que debilitou você, né? Porque você era saudável. Porque o que acontece? E o vírus veio. Porque o que acontece? Eram 2 bebês mamando o dia inteiro. O meu menino mais novo, ele parecia um bezerrinho. Ele mamava, assim. Eu fico muito chateada de saber que muitas mães não podem amamentar, e eu também não gostaria de ter amamentado depois que soube do vírus, mas realmente é gostoso, é muito bom. E aí você toma café, você fuma e você não sente fome. E como que você consegue, o seu corpo vai aguentar? Ele entra em colapso. Sim. Então, nessa época, eu pesei 45 quilos. Hoje, eu tô acima do peso. Tá maravilhosa. Não, mas é que é por uma questão de saúde também, que eu preciso estar um pouquinho mais magra até mesmo para as pernas aguentarem. É porque o que acontece? Como o vírus, ele causou uma lesão na medula. E aí, essa lesão causa uma doença que se chama paraparesia espástica progressiva. Então o que acontece? Isso. Então, o que acontece? Foi quando eu descobri que eu fiquei muito magra, e aí eu abaixava, sabe quando você vai fazer um agachamento, e eu já percebi que eu tinha dificuldade de levantar sem apoio. E aí eu fui buscar informação, passei com vários médicos, e aí um dia um médico falou assim pra mim, toma esse remédio aqui, toma esse remédio. E eu falei, o senhor tá falando que eu vou tomar isso aqui e vou voltar a usar salto? Ele, não, também não é assim. Falei, então escreve para mim no papel. E ele escreveu, paraparesia espástica progressiva. E aí eu sempre, graças a Deus, eu sempre fui muito curiosa. Muito curiosa. De tudo eu tento saber um pouco. E eu fui ler
E eu fui uma terça-feira. Falei, meu Deus, eu vou ficar na cadeira de roda. E é muito engraçado, né? É porque é bom, né, você ser informada, mas às vezes a gente vai ver o conteúdo na internet e acaba vendo demais também, né? É perigoso. É perigoso. Mas no meu caso, assim, foi triste, mas também foi bom, porque aí eu comecei a ler e ler. E eu lembro que eu conversei com a minha irmã, eu falei, ai, Mônica, eu descobri que esse negócio, porque a gente não sabia... Falei, eu posso ficar na cadeira de roda. Aí ela pegou e me respondeu assim, Érica, eu tava assistindo um programa ontem de apresentação de dança, tinha uma menina numa cadeira de roda, ela fazia coisa que nem eu e você faria. Aí eu, tipo, dei uma gargalhada. Então, então assim... Foi o primeiro passo para você ressignificar, né? Porque assim, sempre tem uma piada, que nem eu e meu esposo, a gente trata... Quem olha fala, tá rindo da própria desgraça, mas a gente acaba fazendo piada, porque não tem como, o quê? Mas, voltando ao assunto, né, eu comecei a sentir fraqueza. Então, o que se chama de joelho valgo, que fica com o joelho virado para dentro. Ah, entendi. Entendeu? E porque isso por exemplo, existe cirurgia para deixar as pernas retas, mas aí eu posso optar por querer fazer essa cirurgia e não andar. Sim. Então, porque é progressivo, né? É progressivo. Érica, a gente vai ter que fazer uma breve pausa aqui. Ai, meu Deus, mas tem muita história aí, ó. Ela já falou sobre essa sequela na medula, tem também a situação na amamentação do seu filho, o bezerrinho, que eu tô curiosa aqui para poder saber como que foi essa história. E tem também a forma com que a Érica foi diagnosticada com HTLV. A gente volta daqui a pouquinho com todas essas informações, então não saia daí, porque daqui a pouquinho tem mais Identidade Geral. Já voltamos aqui com Identidade Geral e hoje a gente tem a alegria de receber a Érica Arcanjo, que está aqui contando a história dela com HTLV. Eu não sei se você aí de casa já ouviu falar nessa expressão. As pessoas costumam dizer que é o primo do HIV, né? Você explicou também no bloco anterior que isso se dá pela forma de transmissão do vírus, porque é muito parecido e tudo mais. E no bloco anterior, Érica, você estava contando que por conta do HTLV você teve um problema na medula, uma doença degenerativa que acabou afetando o funcionamento das suas pernas. E você também estava falando sobre o seu filhinho, né, que era um bezerrinho, mamava bastante. Foi nesse momento da amamentação que você acabou descobrindo o diagnóstico. Mas como que foi? Você sentiu a diferença? Algum exame específico que você teve que fazer? Então, eu comecei a sentir alguns sintomas e aí eu comecei a procurar ajuda médica e uma médica particular, ela falou assim para mim, procura um hospital escola, porque casos complexos é mais difícil de você encontrar ajuda. E eu consegui uma consulta no Hospital São Paulo, e aí o médico ele pediu uma bateria de exames, e dentro dessa bateria de exames, inclusive eu fiz o exame para colher líquor da coluna, para saber se não tinha um tumor, por exemplo, alguma célula. Mas aí tinha o de sorologia, um exame simples, exame de sangue. E aí deu HTLV reagente. E quando eu tive essa descoberta, o meu filho caçula, ele tinha 6 meses. E o outro tinha 2 anos e 3 meses. E eu entrei em contato, porque aí eu vou de novo para a internet. E aí ali eu descobri o contato de uma ativista que está há anos, né, tentando conseguir os direitos para os portadores, a Sandra. E aí ela falou assim para mim, você tem filho? Eu falei, tenho. Eles mamam? Mamam. Então você vai parar de dar mamar agora. Nossa. E a amamentação foi horrível, né? E o meu filho caçula deu não reagente. Mas o mais velho deu reagente. E aí o que acontece? Qual é a explicação? O tempo que ele ficou exposto. E o seu esposo? Passou comigo na consulta e fez o exame. O exame fica pronto pela internet, aí ele pegou assim, ele olhou pra mim e falou assim, o que significa não reagente? Aí ele mostrou o papel.
Aí eu... E aí eu falei até pro meu médico, né, pro Dr. Augusto, eu fiz assim, olha, até que me tenha uma explicação extremamente científica, eu vou tratar como um milagre. Agora, uma coisa também que me deixou curiosa que você comentou sobre o estilo de vida, né? Como está relacionada a questão da imunidade, é muito importante manter uma alimentação saudável, a prática da atividade física, essa questão de você tomar o sol, vitamina D. Aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, a gente sempre produz vários guias de estudos que falam sobre diversos assuntos. O guia que a gente traz hoje aqui é o Fique Leve, que fala justamente sobre esses hábitos saudáveis que vão nos ajudar a ter um pouco mais de qualidade de vida. A Igreja Adventista fala muito sobre esses 8 remédios que Deus deixou. Quais são esses 8 remédios? Poderia dar um spoiler aqui, mas vou deixar você pedir o seu guia para você aprender aí na sua casa um pouco mais sobre estilo de vida. Receberá aí na sua casa de forma gratuita, com toda a segurança, porque são os correios e telégrafos que entregam aí na sua casa. Então, para pedir é muito simples. Você vai pegar o seu celular agora mesmo e vai discar aí 0 operadora 12 982440077. Aí vai escrever pra gente pedindo o seu guia Fique Leve, oferecido pelo programa Identidade Geral. Se você preferir, tem também a central telefônica, que é o 2127-3121, é o 0 operadora 12 também, tá bom? 2127-3121, e aí você liga pra cá em horário comercial e pede o seu guia. E eu quero aproveitar a deixa para agradecer a você que é Anjo da Esperança. Graças a você que faz parte desse projeto é que a gente consegue produzir esses guias e enviar gratuitamente até a casa de outras pessoas. Você pode aproveitar inclusive esse mês de novembro para fazer ali um pacto de gratidão, entrar em contato também aqui com a central do Anjos da Esperança e fazer a sua doação, participar dessa campanha aqui da gente, desse ministério, ser a voz que prega o evangelho para todo mundo. A gente precisa de você. A Novo Tempo só existe porque o Anjo da Esperança acredita na gente. E tudo que a gente faz aqui é em forma de gratidão por você que acredita na mensagem da Igreja Adventista, na mensagem da TV Novo Tempo. Então a gente precisa de você e a gente agradece demais a você que já contribui. Então faça você também parte desse projeto chamado Anjos da Esperança. E Érica, eu queria chamar aqui para nossa conversa uma doutora que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a HTLV, né? São muitas dúvidas, muitas informações. Ela é a doutora Tatiane Assoni. E ela mandou um vídeo pra gente com várias explicações e informações bem importantes sobre o HTLV e a gente pede para que você fique aqui com a gente conferindo essas informações. Olá, é um prazer falar com vocês hoje e vou falar um pouquinho sobre o HTLV, que é um vírus da família do HIV. Ele foi descoberto antes que o HIV, então ele causa algumas doenças um pouquinho diferentes do HIV, como por exemplo, ele pode causar uma leucemia ou uma mielopatia, que nada mais é do que uma inflamação que vai ocorrer de maneira crônica na medula. É uma doença grave, ela é endêmica no nosso país, esse vírus ele é endêmico na nossa sociedade, porém negligenciado e pouco conhecido. As principais formas de transmissão, então, eu posso destacar como a amamentação, através também do sangue, o material celular contaminado e relação sexual. Hoje, no nosso país, o diagnóstico ele é feito principalmente pelo banco de sangue, então toda vez que você vai doar sangue, o seu sangue é testado para esse vírus. Recentemente foi feita uma portaria dentro da RAMI, né, que é a nova rede de atenção materna e infantil do Brasil, do SUS, incluindo a testagem do HTLV durante o pré-natal, e ela pode ser solicitada por qualquer médico, né? O HTLV ele tem uma característica um pouquinho diferente do HIV. O HIV, o vírus ele fica solto no nosso sangue, vamos dizer assim. O HTLV ele fica necessariamente dentro das células de defesa do nosso organismo. Então, toda a amamentação, né, a gente tem muitas células ali, né, envolvidas nesse processo de amamentação. Então, provavelmente, isso em caso de 60% de chance, a gente fala, né, dessa exposição ter acontecido no Nicolas durante o período de amamentação. É aconselhável, né, que os obstetras façam essa recomendação quando uma mãe testa positivo, então de suspender a amamentação e substituir por uma fórmula láctea. Infelizmente, não tem nenhum tratamento curativo para o HTLV. O que se trata são as doenças associadas. Então, toda vez que você tem uma manifestação associada à doença viral, a gente oferece um tratamento. Então, por exemplo,
A gente oferece tratamento para leucemia, para mielopatia e assim as outras doenças que estão associadas ao vírus. Então, descobrir na primeira infância ou mais velho não vai fazer tanta diferença, porque a gente ainda também não tem como determinar, né, quem vai desenvolver alguma doença, porque apenas 5% das pessoas que contraem o vírus vão desenvolver doenças associadas a ele. E aí a gente não consegue então fazer essa previsão de quem vai desenvolver o quê. Então o acompanhamento clínico ele é muito importante, porque só durante o acompanhamento clínico é que o médico pode detectar um sinal muito cedo, né, de que você está desenvolvendo alguma doença associada a essa viremia. Em relação à prevenção, a melhor maneira de prevenção é o conhecimento. Então, primeiro, a gente tem feito um trabalho muito grande conscientizando tanto a população quanto os profissionais da saúde da existência dessa virose. E em seguida também a gente fala que hoje no banco de sangue, desde 1993, aliás, é testado então para HTLV, então o nosso sangue ele é seguro em relação a essa viremia, a gente já não tem transmissão por produto sanguíneo ou celular. E aí a gente faz uma campanha então de amamentação para que as mulheres que se descubram positivas para HTLV não amamentem com seus filhos, e o Estado então fornece fórmula láctea e o inibidor de lactação para que elas possam fazer então esse controle da doença. E eu acho que o conhecimento então é a melhor maneira. E os casais que são sorodiscordantes, ou seja, um parceiro é positivo e o outro negativo, a gente recomenda o uso de preservativo em todas as relações sexuais. Então é muito importante a gente divulgar isso e fazer o que vocês estão fazendo, incentivar a divulgação e o conhecimento do HTLV. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Tatiana, por dispor aí do seu tempo, compartilhar com a gente seu conhecimento, que foi tão importante para nos esclarecer sobre esse assunto, né? Érica, recebeu o diagnóstico, seu filho, um dos, né, o Nicolas, o Miguel não, seu esposo não. E aí, diante desse cenário, como encarar a vida? O que vocês têm feito a partir do diagnóstico? Então, eu honestamente hoje eu não penso. É claro que a gente faz o acompanhamento, e eu ainda acredito que em breve a gente vai ter alguma resposta positiva sobre. Existem pessoas muito competentes trabalhando muito para isso. E eu não deixo de perder a fé. Então a gente vai seguir e amanhã Deus pertence. Faz 10 anos que eu vivo com esse vírus. Não, faz 35 anos que eu vivo com o vírus e 10 que eu faço o tratamento. E se eu falar para você que eu fiquei um só dia desamparada, eu tô mentindo. A ajuda vem muitas vezes de onde você menos espera, e isso é muito bom. E é aí que você vê a mão de Deus sobre a sua vida. Então tá tudo bem e a gente tem que seguir. E a gente tem que seguir. E vida que segue. Vida que segue. E eu te agradeço demais. Obrigada. Por você estar seguindo a sua vida, por você ter topado vir aqui ao nosso programa falar sobre isso. Eu acho que você falou aí sobre o pra quê, né? E eu acho que um dos pra quês que você com certeza vai descobrir ao longo da vida é você ter ajudado outras pessoas aqui, expondo a sua história. Então eu te agradeço demais. Agradeço demais a sua companhia. Sei que tem gente que já tá aqui com o edredom, com o corpo todo cobertinho, só esperando o fim da identidade para dormir. Pois se você é uma dessa pessoa, vá dormir com Deus, durma bem, sonhe com os anjos. E até a próxima, minha gente. A gente tá aqui já ansioso esperando a próxima conversa com você aqui no Identidade Geral. Um cheiro.